Olá, meu aluno do nono ano da Escola Municipal Mendes de Viana, tudo bom? É a professora Alessandra. E hoje eu vim falar com vocês sobre o material da semana 16 de março, o material didático. Especificamente da página 14, que ele traz pra gente uma palavra, traz um termo que talvez vocês com certeza estão ouvindo falar muito, que no nosso caso atual seria a pandemia de Covid-19. Mas vamos entender a diferença. Lembra do texto do Newton que eu falei de surto? Pois é, neste vídeo aqui, fica comigo, hein? Vocês vão aprender quais são as diferenças que existem entre surto, epidemia, pandemia e uma endemia. Não sai daí não, hein? O primeiro termo é surto. O que é um surto? É um aumento do número de casos num determinado local. O surto é concentrado. Ele fica numa região específica. Pode ser numa escola, numa rua, no condomínio, num clube. Ele não passa disso. Uma epidemia é quando ocorrem diversos surtos de uma determinada doença em vários lugares, em vários bairros, em várias cidades, em vários estados. Então, isso posso caracterizar como uma epidemia. E esse número de casos ele é muito elevado, além do que você espera para um determinado período, um ano, enfim. E essa doença acontece ao mesmo tempo, nesses diversos locais. O outro termo é o que a gente chama de endemia. O que é endemia? É quando uma doença ocorre durante o ano inteiro num determinado local, numa cidade, num determinado estado. Ela vai sempre ocorrer, ou seja, os pesquisadores eles sabem que naquela doença sempre vão ocorrer aquele número de casos proporcionais. A dengue, no nosso estado, no Rio de Janeiro, é uma doença que é caracterizada como endêmica. Por quê? Sempre ocorre o mesmo em janeiro, fevereiro, sempre vou ter casos dessa doença. Por exemplo, a malária no norte do Brasil, na região norte, a malária é endêmica, porque ela também está sempre ocorrendo. Sempre ocorrem o número de casos esperados naquela região durante aquele período de tempo. Uma pandemia nada mais é do que uma epidemia que ocorre numa proporção muito grande. A pandemia de Covid-19, por que ela foi declarada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia? Porque ela ocorreu, ela começou na Ásia, se espalhou, chegou até a Europa, alcançou a Oceania, passou pela África e também temos inúmeros casos aqui nas Américas. Isso é considerado uma pandemia, porque você tem inúmeros países sendo atingidos em todos os continentes. Isso é uma pandemia. Outras pandemias já ocorreram na história da humanidade. Como exemplo, nós temos a da peste negra, que matou milhões de pessoas, que nada mais é do que a peste negra e a peste bubônica, que é uma doença transmitida pela picada da pulga, que fica no rato, que ela pica o ser humano e transmite uma bactéria. Tivemos a epidemia de gripe espanhola nos anos de 1900, acho que foi 1919, 18, 19, 1920, se eu não me engano. Ocorreu a gripe espanhola, ela atingiu diversos continentes, vários países, e matou milhões de pessoas, e foi considerada também uma pandemia. E a atual pandemia é a do Covid-19. Gente, basicamente era esse recado que eu tinha para passar. Ficou alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários. Forte abraço. Tchau, até a